Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai fazer uma correção da nossa atividade, da avaliação que foi aplicada. Alguns alunos tiveram dificuldade em responder, tiveram dúvidas nessas respostas, então a gente vai fazer essa correção de atividade, né? E ao mesmo tempo um resumo desse conteúdo aí do primeiro bimestre. Então a primeira pergunta era: o que é eletroforese e para que ela serve? Então, a eletroforese, né, aqui eu queria que vocês tivessem explicado que é um exame diagnóstico que vai aí dividir, separar essas macromoléculas, né, de DNA, RNA, proteína, parasita, né. Também é importante para conseguir, às vezes, distinguir, tá, algumas espécies de parasitas. Então, a eletroforese aí tem uma gama de função muito importante e nessa separação aí de cargas positivas e negativas a gente consegue determinar o que estava ali presente, né, nessa amostra. Então aqui na 2 eu queria que você me descrevesse o processo técnico, né, como é que é realizar. Então a gente teve uma aula só sobre isso também. Se eu fosse aqui falar de novo todos os procedimentos, né, a gente teria aí basicamente só uma aula só disso. Então aqui é para descrever os procedimentos, que materiais, amostras, né, o que a gente ia utilizar ali para essa eletroforese, certo? Na número 3, simplesinho, aqui falava assim, quais os grupos de proteínas, tá? De proteínas plasmáticas que nós conseguimos analisar na eletroforese, tá? Albumina, o grupo das albuminas, globulinas e as gama-globulinas. 4. Qual é a função do cálcio no organismo humano? Gente, não precisava me dar super resposta elaborada. Só o simples, né, dizer a principal função aí do cálcio, que é fortificar, endurecer, né, dar rigidez a alguns tecidos do nosso corpo, como por exemplo o tecido esquelético, né, os ossos, dá firmeza, rigidez, estrutura para esse material. Também, na presença dos músculos, ele também dá essa rigidez, por isso que ele está em quantidade menor. Então, assim, gente, só me dizer a função mesmo do cálcio. Lógico, tem mais funções, vocês poderiam me dizer muitas outras funções, tá? O cálcio aí tem N funções, mas a principal função, tá? Que é uma das grandes funções aí do cálcio, porque ele é encontrado em maior parte nos ossos, você poderia me dizer simplesmente sobre essa função de dar rigidez, de fortalecer os ossos. A 5. Qual é a função do hormônio calcitonina? A calcitonina vai ter a função de diminuir os níveis do cálcio. Então, quando o cálcio está elevado nessa corrente sanguínea, o que esse hormônio vai fazer? Ele vai fazer com que os níveis sejam diminuídos. Então, se precisa ser excretado uma quantidade maior, se precisa ser armazenado, ele vai fazer essa função de equilibrar a função do cálcio no organismo. Já na 6, falava qual a função do hormônio paratireoidiano. Aqui, esse hormônio ele vai fazer ao contrário, né? Quando os nossos níveis aí estão baixos de cálcio no organismo, ele vai fazer com que haja a reabsorção do cálcio do tecido ósseo. Então, ele vai reabsorver o cálcio para que haja um equilíbrio, tá, desse cálcio aí nessa corrente sanguínea, porque a gente precisa do cálcio não só para os ossos, mas para outras funções, né? Então, esse hormônio ele vai fazer esse equilíbrio aí do cálcio, tá, no nosso organismo. Quando a gente tem falta, quando tem carência desse cálcio, ele faz essa retirada, então, do tecido ósseo para que haja esse equilíbrio aí do cálcio no nosso organismo. Questão 7. O que é hipomagnesemia e hipermagnesemia? Simples, hipomagnesemia não precisava me elaborar, nem dizer os valores, gente. Parabéns para os alunos que colocaram os valores, excelente, a gente fica feliz. Mas tem aluno, gente, também que às vezes entrega nem, sabe, o mínimo. E, assim, o mínimo nem sempre é a resposta certa, né? Eu falo, não precisa encher linguiça, mas me responda o que é certo. Então, lá, o que é hipomagnesemia? Hipo é baixa quantidade de magnésio. Hipermagnesemia, alta quantidade de magnésio. Simples, né? Na 8 também, o que é hiperfosfatemia e hipofosfatemia? Hiper, né? Alta concentração de fosfato ou fósforo, né? No nosso sangue. E hipofosfatemia, baixa quantidade de fosfato no nosso organismo. 9. O que é hiperpotassemia e hipopotassemia? Aí a gente já, o próprio nome já diz, né? Do potássio. Então, hiper, altas elevações aí do
potássio na nossa corrente sanguínea e hipo, baixa quantidades de potássio na corrente sanguínea. Simplesinho, né? 3 questões aí praticamente de graça. Número 10, né? E última questão aí da avaliação de bioquímica. Descreva o procedimento laboratorial para o exame de cálcio total. Gente, teve gente que nem me entregou essa questão. Teve gente que me entregou outra coisa, né? O que eu queria aqui, que você me descrevesse o que vai acontecer. Simples, a gente vai ter 2 passos. O exame de sangue e o exame de urina de 24 horas. O exame de sangue, só dizer ali o procedimento. É uma coleta, né, tradicional ali de hemograma. A gente vai fazer, né, todo aquele garroteamento, vai fazer a sepsia do local e vai, né, pegar a amostra, coletar a amostra de sangue, né, tranquilinho. Na parte de urina total, queria que vocês tivessem me descrito, né, coleta tem que ser feita no período de 24 horas, assim, assado. Queria que vocês tivessem me explicado. Aqui também não vou descrever todo o procedimento, que isso foi só uma aula que a gente teve, né? Então, assim, gente, nada demais, gente. Também, urina de 24 horas aí tranquilinho, né? Não precisava ter dito tudo, mas ter dito, precisa de jejum, não precisa de jejum? Quanto tempo que o paciente tem que fazer? O que eu vou dar para o meu paciente para ele armazenar essa urina? E essa urina tem que ficar armazenada em refrigeração? Tem que ficar em temperatura ambiente? Né? Era isso que eu queria que vocês tivessem me falado. Foi um ou outro que me mandou essa resposta. Tá? Então, assim, né? Lembrando que, né, ainda teve alguns casos aí que o trabalho deu problema, né, e a gente teve que atualizar e acabou que, como a boa parte, na verdade foram 6 alunos que tiveram problema com o trabalho, mas o restante todo, né, nem tinha me enviado o trabalho. Então, acabou que ficou essa avaliação, né, uma avaliação ali mais enxugadinha de 6 questões e essa acabou não indo, né. Então, assim, para os alunos que fizeram primeiro, me entregaram ali tranquilo, né? Alguns me entregaram. Então, não consegui avaliar essa parte aí de todos, né? Mas, gente, são exames que não tem segredo. Se você tem alguma dúvida em relação a qualquer um desses exames aí, pode perguntar para mim, deixa aqui nos comentários. O que for mais fácil, manda por e-mail. Mas não fica com dúvida, tá, gente? Esse aí foi o nosso conteúdo aí do primeiro bimestre, né? Toda a parte aí de exame de eletroforese, né, dessas proteínas. A gente então fez o estudo das proteínas, o estudo dos minerais e agora a gente está encerrando as proteínas, os minerais e vai dar continuidade aos anticorpos, né, e demais conteúdos que a gente vai ter aí para estudar, né, no segundo bimestre. Então não deixa passar aí o conteúdo, tá, sem você ter ficado com alguma dúvida. A avaliação não é para punir o aluno, a avaliação é para a gente avaliar como é que tá a aprendizagem, como é que tá o ensino, tá legal assim, vamos ter que mudar, vamos ter que alterar, o que a gente precisa fazer, o que eu como aluno preciso, né, ver os pontos que eu ainda preciso estudar um pouco mais. Então é para isso, gente, para que vocês possam aí ter ciência daquilo que vocês conseguiram aprender e daquilo que ainda tem dúvida. Então, se você, né, tem dúvida ainda, gente, não deixa passar isso pro segundo bimestre aí, sem ter sanado essa dúvida de vocês, certo? Então, pessoal, é isso. Fico aqui com vocês nos comentários. Até breve!